Olá! Hoje a gente vai mergulhar num detalhe do processo que, olha, pode parecer pequeno, mas tem o poder de acabar com o recurso antes mesmo dele ser analisado. Estou falando do preparo recursal, uma etapa que é super crucial e muitas vezes acaba sendo uma verdadeira armadilha no direito brasileiro. Pensa comigo um pouco. Depois de todo aquele trabalho, de toda a dedicação para construir um recurso, que erro, um único errinho poderia fazer com que ele fosse simplesmente descartado? Pois é, a resposta está justamente no preparo. Entender as regras dele é fundamental. Certo. Então, o que é, afinal, o preparo recursal? De forma bem simples, é a taxa de entrada para o recurso ser processado. Pensa que é tipo o ingresso do jogo. O artigo 1007 do Código de Processo Civil diz que ele inclui as custas e, nos casos de processos físicos, aquelas taxas de envio e devolução dos autos. Se esse pagamento não for feito ou for feito do jeito errado, a consequência é pesada, a deserção. Basicamente, o recurso é rejeitado de cara. E aqui está o pulo do gato. O tempo é tudo. A lei é super clara. A prova do pagamento tem que ser juntada no exato momento em que o recurso é protocolado. Não é um dia depois, nem uma hora depois. É junto, no mesmo ato. A boa notícia é que o STJ já deu uma modernizada nisso e hoje aceita comprovantes tirados da internet, o que já facilita bastante, né? Agora, essa regra não vale para todo mundo, viu? Tem algumas partes que, por lei, não precisam se preocupar com esse pagamento. Vamos dar uma olhada em quem são esses isentos. A lista de isentos é composta principalmente por entidades públicas. Então, o Ministério Público, União, Estados, municípios, todos eles não precisam pagar o preparo. E aqui tem um detalhe que é super importante para os dias de hoje. Nos processos eletrônicos, ninguém paga as taxas de porte de remessa e retorno. Isso simplificou demais a vida na era digital. Ok, já sabemos quem paga e quem não paga. Agora vamos focar no que pode dar errado. Quais são aqueles deslizes mais comuns que podem botar um recurso inteiro a perder? Basicamente, existem dois erros clássicos aqui, e as consequências são bem diferentes. Primeiro, o pagamento foi insuficiente, foi pago a menos. Nesse caso, a lei dá uma colher de chá, digamos assim. A parte é intimada e tem 5 dias para complementar o valor que faltou. Ufa! Agora, se o problema é não comprovar o pagamento na hora certa, aí a história é outra. A punição é severa. Tem que pagar tudo de novo e em dobro. É isso mesmo, sem margem para negociação. E tem ainda um terceiro cenário, que é o erro no preenchimento da guia. Sabe, um código errado, um dado que não bate. Aqui, a lei é mais razoável. O parágrafo 7º do artigo 1007 diz que isso não causa deserção de imediato. O relator, se ficar na dúvida, deve intimar a parte para corrigir o erro também naquele prazo de 5 dias. Bom, já vimos os problemas. Agora, vamos focar no que importa, as soluções. O próprio Código de Processo Civil dá algumas saídas para quem comete esses deslizes. O número mágico para guardar na memória é este: 5. 5 dias. É o prazo para complementar um pagamento que foi feito a menor ou para corrigir um erro na guia. É uma janela de oportunidade que, sinceramente, não dá para perder. E este outro número aqui é o da penalidade máxima, pagamento em dobro. É o que acontece quando não se junta o comprovante no ato do recurso. Uma punição bem dura, pensada para forçar uma atenção total a esse detalhe. Mas olha que interessante, essa regra do pagamento em dobro não é um consenso, não. Juristas como José Miguel Garcia Medina criticam bastante. Ele argumenta que essa penalidade é desproporcional porque as custas deveriam pagar pelo serviço do judiciário e não funcionar como uma multa com caráter de punição. Faz pensar, né? E se acontecer algo totalmente fora do controle, um imprevisto de verdade? Para isso, a lei tem uma válvula de escape que é o justo impedimento. Se for provado que o motivo de força maior impediu o pagamento do preparo, o relator pode relevar a pena de deserção e dar um novo prazo de 5 dias para resolver. E para não ficar só na teoria, o STJ dá um exemplo bem prático de justo impedimento na súmula 484. Se o recurso é protocolado no fim do dia, depois que os bancos já fecharam, é totalmente aceitável que o preparo seja feito no primeiro dia útil seguinte. É a aplicação do bom senso na prática. Então tá, depois de tudo isso, como é que a gente pode resumir o caminho para não ter dor de cabeça? Vamos criar uma regra de ouro dividida em 3 passos bem simples. É um checklist bem fácil e que funciona. Primeiro passo: veja se não é caso de isenção. Pode ser que nem precise pagar.
Segundo, calcule o valor certinho e pague antes de fazer qualquer outra coisa. E terceiro, que é o passo mais crítico de todos, junte o comprovante no mesmo ato do protocolo. Seguindo esses 3 passinhos, a chance do recurso passar por esse primeiro teste aumenta, e muito. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Voltando àquela crítica que a gente viu, será que essa regra do pagamento em dobro é mesmo uma penalidade justa? Ou será que ela acaba sendo uma punição exagerada por um erro formal que, no fim das contas, pode até impedir o acesso à justiça? É um debate super importante sobre o equilíbrio entre a forma e o direito. Valeu por acompanhar esta análise